Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com a professora Tatiana Pará. Ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, no campus Castanhal. Quem vai entrevistá-la comigo é a Sofia Kist, aluna do curso de Engenharia da Computação, ou Engenharia de Computação, da UTFPR Curitiba, e voluntária do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Sofia? Tudo certo, professor Adolfo? É, Muito feliz de estar aqui junto com a Tatiana e com você. E seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada. Então, seja bem-vindo ao Emílias Podcast, Tatiana. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu passo a palavra para a Sofia fazer a primeira pergunta. Então, em primeiro lugar, você pode nos contar o que é a Meninas de Geotecnologia, um projeto em parceria com as meninas digitais, assim como a Emílias? Isso. Bem, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Então, Sofia, o grupo das meninas da GEL, como a gente já apelidou, né? É um grupo que foi criado em 2019, a partir do programa Meninas Digitais, onde a gente encontrou um espaço adequado para que a gente incentivasse as meninas aqui do meu campus a essa permanência nas áreas da STEM. Então, muitas delas estavam envolvidas comigo nos cursos das agrárias, olhem só, da agronomia, agropecuária, engenharia florestal, meio ambiente, enfim. E dentro desses cursos, a gente tem algumas linhas, né, e algumas disciplinas voltadas para a tecnologia, tanto para computação informática quanto para geotecnologia, que é um pouco disso que a gente vai falar. E o que eu percebia era que quando essa disciplina ela estava naquele semestre, a gente não tinha uma grande quantidade de meninas interessadas, né, em estar naquela área, em aprender além daquilo que a gente tinha no elementário. E aí eu achei uma oportunidade interessante da gente atrair elas, mas para isso a gente precisava mostrar a potencialidade da geotecnologia, do uso da computação, das imagens de satélite, dos drones, enfim, de todo esse arcabouço tecnológico que a gente já tem, e com o apoio desse programa. Então, eu conheci esse programa, né, lá na Sociedade Brasileira de Computação, e aí eu justifiquei, eu disse, olha, gente, nós mesmo que não sejamos da computação, a gente atua com elementos da computação e da informática, com programação, né, o computador é a nossa ferramenta principal, então a gente entende que a gente está junto com vocês e a gente quer aprender junto. Então, foi assim que surgiu. Hoje, ele continua sendo um projeto que faz capacitações, treinamentos para fortalecer as meninas dentro do IFPA, né, com relação às áreas da STEM, mas a gente já atua também nas comunidades externas, então a gente já vai para as comunidades, a gente vai para a comunidade ribeirinha, comunidade indígena, comunidade quilombola, e leva um pouquinho dessa temática da computação informática e da geotecnologia, que é o uso desses dados geográficos, né, de mapeamento, enfim, é todo esse envolvimento que a gente tem. Certo. E você recentemente contou lá na lista do Meninas Digitais que você ganhou um prêmio, né? Você está numa lista chamada 50 estrelas em ascensão a serem observadas em 2023 da organização Geospatial World. Em primeiro lugar, parabéns, né? E em segundo lugar, Obrigada. você pode contar para a gente um pouco sobre o significado deste prêmio? Sim, exatamente. Então, eu compartilhei lá na lista porque eu entendo que o programa Meninas Digitais ele foi um grande apoiador na construção do projeto, mas da minha formação e da minha atuação. Então, é muito nessa perspectiva que a gente vem discutindo hoje a própria Amazônia, né? Então, como trazer esses elementos, essas ferramentas para essa discussão climática, essa discussão de terra, essa discussão de desmatamento. E aí, quando eu recebi essa notícia, esse prêmio, eu consegui encontrar uma forma de visibilizar esse trabalho que a gente está fazendo na academia junto com as mulheres, né? Porque no meu acompanhar aqui de vida dessas meninas aqui no estado do Pará, eu percebo que muitas das que trabalham com a Amazônia, elas estão envolvidas nas comunidades diariamente. Né? Então, essa visibilidade não é só minha, é uma visibilidade para elas também, que a gente está em busca de técnicas, a gente está em busca de algoritmos, a gente também está em busca de inteligência artificial que possa nos ajudar a mitigar essas problemáticas da Amazônia.
Então, esse prêmio tem esse significado de mostrar o que a gente já faz, mas de dizer, olha, a gente está em ascensão, então a gente quer parceria, a gente quer que o mundo também nos ofereça novas oportunidades para a gente trazer aqui para a Amazônia e melhorar essa dinâmica, não só apenas da questão do gênero, mas das questões envolvendo a Amazônia, que a gente já tem aí diversos artigos que comprovam que quem mais tem impactos com essas problemáticas climáticas, do desmatamento, são as mulheres. Então, as mulheres têm aí diversos tipos de problemas vinculados a essas questões. Então, é nesse sentido que o prêmio ele é importante e é um prêmio que eu entendo que ele é um prêmio em conjunto. É um prêmio quando vocês estão aqui dando voz para os projetos, é quando lá no grupo a gente tem dúvidas, vocês estão colaborando, né? Então, quando a gente precisa de apoio, a Sociedade Brasileira da Computação também está atenta a essas necessidades. Então, é coletivo, né? Então, por mais que eu esteja ali, eu realmente entendo que não estive ali sozinha e não cheguei nesse caminho sozinha. E você fez graduação em engenharia agronômica. A gente sempre pergunta aqui para as meninas e mulheres que vêm aqui como é que você se interessou pela área da computação, porque a gente sabe, a gente sofre na pele, né? Não sei como é nos cursos que você leciona, mas nos cursos que eu leciono, na engenharia de computação, sistema de informação, as meninas, digamos assim, porque geralmente quando entram são meninas, são no máximo 15%, 20%. Não sei como é que nos cursos que seleciona, como é que é na engenharia agronômica, mas aí, justamente, como é que você se interessou por essa área de engenharia agronômica? Pronto, então, na verdade, foi no meu ensino médio, eu fiz o curso na época, hoje é IFPA, mas antigamente chamava-se Cefet, que era a Escola Técnica, e eu fiz o curso de agrimensura. Então, quando eu fiz esse curso, a verdade foi assim, eu fiz o curso que era o que estava aberto, né? E aí, quando eu entrei nessa área, eu me apaixonei, eu falei, gente, que é isso que eu nunca ouvi falar de agrimensura, de medir a terra, de pegar num GPS, de estacionar aqueles equipamentos, eu falei, gente, que é isso, eu adorei. Então, eu me apaixonei naquele momento por aquilo. E aí, logo depois, eu fui fazer o curso superior e aí eu busquei áreas que eu pudesse usar aquelas baterias, aqueles equipamentos. E eu tinha duas opções, a geografia e alguma engenharia, né? Então, eu entendi naquele momento que a engenharia agronômica ela era mais próxima porque tinha disciplinas de topografia, de agrimensura, de cartografia. Então, eu, na verdade, fui já em busca dessa minha área de geo. Quando eu cheguei no meu curso, eu sempre também estive envolvida, já procurei logo o laboratório que era de geoprocessamento, na época era fotogrametria o nome, já procurei pesquisas, então eu já realmente entrei nessa vibe de encontrar um grupo que pudesse me atender ali. E quando eu fui, né, nesse caminhar da agronomia, eu percebi que realmente era só eu na minha sala, uma sala de 50 alunos, só eu, entre homens e mulheres, que me interessava por essa área. Isso, de uma certa forma, me instigou mais ainda. Então, foi uma corrida de mercado de trabalho que eu falei, caramba, se só eu estou aqui, eu tenho menos concorrentes. Foi algo realmente nesse sentido, foi um pensamento, né, naquela época, bem nesse sentido. Então, o que eu fiz? Eu tentei me amarrar a todas as oportunidades que eu tinha nessa área. Foi difícil, porque naquela época eu não tinha computador, então, quando eu fiz a minha graduação, eu dependia do computador do laboratório e da biblioteca, então eu reservava 1 hora por dia na biblioteca, em vez de estar pesquisando ali artigos, na verdade eu estava trabalhando com o software, né? Então eu conseguia aprender muito por livros, né? E no finalzinho da minha graduação eu tive a oportunidade de ter uma bolsa e dentro dessa bolsa a gente conseguiu comprar um computador, foi quando eu realmente comecei a treinar mais. Então, o que aconteceu foi isso. Dentro da agronomia, né, eu estive sempre ao lado dessas oportunidades voltadas para a geo. Eu costumo dizer que hoje eu tenho uma dificuldade em plantar. Né? Então, se você me perguntar sobre uma mudazinha na sua casa, talvez eu tenha um pouco de dificuldade. Mas se você me perguntar, talvez, de algoritmos, eu já saiba um pouco mais por quê. Porque eu sempre complementei a minha formação com cursos, com outros projetos, com capacitações voltado para a computação. E naquela época, eu acho que talvez eu seja a exceção, por eu ter sido a única, a primeira, a mulher, isso foi um elemento, né, que os professores e as pessoas ao meu entorno disseram, olha, diferente ela, né? Então, se ela é diferente, se ela é a única, vamos dar um apoio ali. Então, eu conseguia dizer, poxa, olha, eu preciso muito desse curso, desse apoio, pode me conseguir uma vaga, pode me dar um desconto?
Então, eu consegui um pouco chamar a atenção nesse sentido de ser a única. Então, na minha formação, no ano que eu me formei, em 2011, eu era exatamente monitora da disciplina, né? Me formei como monitora, e era praticamente a única de 50 alunos formados que estava na área de tecnologia dentro de uma engenharia que era engenharia da terra, né? Que era engenharia da plantação. E isso daí me abriu, assim, extensas portas, e que até hoje eu ainda tenho resquícios aí desse caminhar, dessas portas que foram abertas na graduação. Muito legal a sua jornada com interesse nessa área. E logo depois da sua graduação, você fez alguns cursos de aperfeiçoamento e especialização e um mestrado profissional em desenvolvimento rural e gestão de empreendimentos agroalimentares. Como foi a experiência de fazer um mestrado profissional? Bom, o mestrado profissional, ele veio muito para que eu pudesse encaixar as minhas temáticas da instituição. O que aconteceu? Por eu ser essa exceção na minha trajetória, quando eu me formei em 2011, eu já entrei numa especialização em geoprocessamento na minha cidade, e ao finalizar essa especialização com 1 ano, eu entrei num concurso de substituto para professor na UFRA. Então, olha só, foi aberto uma vaga para um doutor, ninguém se inscreveu. Foi aberto para mestre, ninguém se inscreveu. Então, a legislação permitiu que abrisse para quem tinha especialização. Então, 1 ano depois de formada, eu já era professora da Universidade Federal Rural da Amazônia. Então, eu fui professora lá de geociências e trabalhei com essas disciplinas, topografia, geoprocessamento, né? A própria informática que a gente dava é uma informática voltada para a área agrária, a gente usa elementos ali das ciências agrárias. Então, eu fiquei 2 anos, né, como professora. E aí eu não pude engatar o mestrado logo. Logo depois que eu fiz esse período de professora temporária, abri um concurso para o Instituto Federal, e dentro desse concurso também era permitido que quem tivesse só especialização era possível candidato. E aí eu fiz esse concurso, passei em primeiro lugar. Eu já tinha um currículo de experiências com aulas, com cursos, com projetos, como eu disse para vocês. Eu tinha artigos, então eu tinha muita pontuação da qual a minha titulação não me deixaria em desvantagem no curricular. Então eu passei nesse concurso. Então eu entrei num concurso público federal só com especialização praticamente. E aí quando eu entrei no IFPA, é que eu falei, bom, então agora eu preciso, né, fazer o meu caminho acadêmico e conseguir as minhas titulações. E essa, em específico, essa pós-graduação, esse mestrado profissional, ele tem como, por ser profissional, que entregue um produto ao final que ele atenda aquela sua localidade, aquela sua linha de pesquisa. E eu trabalhei com geomarketing. Então, a minha pesquisa teve como base o geomarketing do açaí. Eu trabalhei com geoprocessamento, com cartografia, com mapeamento, com GPS, com drone, mas que esses resultados pudessem mostrar ao nível local, né, quais eram as potencialidades para que a gente pudesse ter uma dinâmica desse mercado do açaí, que é exatamente o Pará, né, um dos maiores produtores do açaí. E ao final dessa minha monografia, dessa dissertação, perdão, eu entreguei um pequeno website, na verdade foi um protótipo de website, da qual a pessoa poderia se automapear, então ela acessava, então ela poderia dizer, olha, aqui eu tenho uma produção de açaí, aqui eu tenho uma venda do açaí, e esse banco de dados era entregue também para grande clientela. Então, o meu produto foi um produto tecnológico, né, que tinha como finalidade entender o desenvolvimento regional e entender uma perspectiva de empreendimentos. Então, vejam, né, isso tudo é interessante dizer que eu atuo nessa área interdisciplinar. Então, eu acho que a geotecnologia ela permitiu que eu tivesse um relacionamento interdisciplinar com diversas matérias, com diversos grupos de pesquisa, com diversas temáticas, né? E isso, para mim, eu acho que é muito valoroso porque eu consigo encaixar, né, com o meu trabalho aqui no estado do Pará. E agora eu tenho uma pergunta que está relacionada com o grupo, né? O Meninas na Geo. E como a audiência aqui desse podcast, eu imagino, seja mais de pessoas ligadas à área da computação,
Explica para a gente, da forma mais didática possível, dentro do que é possível, num curto espaço de tempo, considerando que somos apenas um podcast, o que é geoprocessamento. Pronto. Geoprocessamento, de modo assim bem geral, é processar dados geográficos. Tudo aquilo que tiver um lugar, tudo aquilo que tiver uma localização, a gente pode processar. O geoprocessamento, ele nasceu numa evolução da própria cartografia, da elaboração do mapa, que era feita toda ali na mão, né? Então, existiu o surgimento da computação, da internet. Então, o geoprocessamento, ele nasceu exatamente nesse mesmo momento, em que a gente passou a fazer, né, as observações apenas pelas estrelas e o desenho no mapa no meio computacional. A gente passou a digitalizar, a gente passou a usar o BIM, né, usar equipamentos mais robustos, com memória, a gente passou a usar imagem de satélite. Para isso a gente precisaria de uma placa de vídeo, uma tela colorida, ou seja, a gente está junto com esse processo da própria do surgimento da computação, né? E o grande detalhe, eu acho que ele seria uma característica dentro da computação, que é necessariamente abordar os dados geográficos. Então, por exemplo, eu tenho o banco de dados comum, tradicional, de qualquer dados? Tenho, vocês trabalham com banco de dados, a gente também. Só que a gente coloca uma coluna ali com coordenadas X e Y. Então, a gente consegue colocar isso no lugar. Então, geoprocessamento nada mais é do que isso. Processar qualquer informação que tenha um lugar. Por isso que eu entendo que a gente tem muita afinidade. A gente trabalha com bastante computação, a gente é bem ali da informática também, e a internet também é um elemento muito importante, porque hoje a gente está nessa dinâmica desse automapeamento. Se a gente usa um aplicativo de mobilidade, a gente precisa dizer aonde a gente está, para que ele calcule a rota, né? Então, se a gente vai estar com fome, a gente pede no aplicativo, a gente tem que dizer aonde a gente está para ele trazer, qual é o restaurante mais próximo, qual é o mais barato. Então, tudo isso é uma dinâmica, né, geotecnológica, porque geo é de terra. Então, tudo que está na terra pode ser mapeado, né? E aí é um pouco isso do que é o geoprocessamento de maneira assim bem sucinta, né? Claro, envolve muitas disciplinas, envolve muita teoria, envolve muita técnica, claro, mas é isso. É muito bom. Antes de passar para a pergunta da Sofia, eu lembrei que eu trabalhei uma época na prefeitura de Maceió, e na época, para você ver como é que era o geoprocessamento, entre aspas, aí, eram uns aviãozinhos que iam lá em cima, né, e tiravam foto de Maceió de cima, para poder o pessoal mapear os bairros, né? Esse aqui era bairro tal, esse aqui bairro tal. E uma curiosidade também é que entra também, assim como na computação a gente tem muitos fatores humanos, também tinha isso lá, porque era assim, tal lugar, tecnicamente era para ser tal bairro, mas as pessoas que moravam lá achavam que lá era outro bairro, né? Então tinha que tomar uma decisão sobre isso aí. Vamos passar para a pergunta da Sofia. Temos mais uma questão em que momento você decidiu se tornar professora e ainda mais do IFPA? Pronto. Então, na verdade, esse momento nasceu realmente na faculdade, quando eu comecei a ser monitora. Então, no processo, eu fui bolsista de extensão, fui bolsista de pesquisa PIBIC, mas teve um momento que eu me tornei monitora da disciplina. Quando eu me tornei monitora da disciplina, gente, foi assim, parece que abriu uma luz dentro de mim. Eu achei aquele envolvimento de preparação de aula, de testar antes a aula para que a gente levasse para os alunos. Eu fui entender a cabeça dos meus professores, dizer, caramba, eles fazem tudo isso antes, né? Então, aquilo realmente me apaixonou. E aí eu disse, não, gente, eu quero ser professora. Por quê? Porque eu tinha uma habilidade que as pessoas falavam e que eu acreditei, né? Elas diziam assim, caramba, tu fala bem. Poxa, Tatiana, tu explica bem. Quando tu fala em 2 negócios, fica bem. Aí eu digo, Eras, se eu sei fazer isso legal, vamos tornar isso algo profissional, né? Que eu use isso para ganhar dinheiro. E aí, na monitoria, eu tive uma professora, ela existe ainda, maravilhosa, a professora Nazaré Maciel, a professora da disciplina de sensoriamento remoto, e ela literalmente me cuidou como uma filha. Ela me ensinou a dar aula, ela me ensinava como eu tinha até que gesticular, os exemplos que eu tinha que dar, qual material usar. Então, ela realmente me capacitou como uma monitora professora.
E logo depois, todas as oportunidades de atividades extracurriculares, ela sempre me convidava para estar com ela. Então, eu aprendi muito com ela. Então, eu já tinha na cabeça, eu me formei já com esse foco. Vou ser professora, preciso ser professora, eu quero ser professora, eu preciso. Então, eu fiquei muitos anos estudando, inclusive, editais, né? Nesse meio tempo ali, antes de passar, eu estudava os editais, eu via como eram as provas, eu já treinava as provas, então eu realmente me preparei para ser professora já na faculdade, né? E graças a Deus eu cheguei ao IFPA, que é uma dinâmica também muito legal, porque a gente trabalha com ensino médio, ensino superior, até pós-graduação. Então, gente, é uma coisa muito bacana, porque você pode ensinar do zero ali aquelas pessoas, né? E você consegue ver a evolução dela ali, chegar no topo. É muito bom, muito bom. Assim, eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi e estar lá no IFPA. Ah, muito legal. É uma profissão muito bacana, que ajuda muito. E em relação à tua profissão, ou até nas escolas, desde da tua formação na faculdade, você teve alguma dificuldade por ser mulher e estar nessa área de tecnologia ou até na área de engenharia? Olha, enquanto estudante, eu não passei muita dificuldade nesse sentido. Eu tive um apoio familiar muito grande, que eu acho que isso é o fundamental e é o que a gente ainda precisa abordar, né? Eu tive uma mãe e um pai que me incentivaram realmente nas áreas da STEM. Em nenhum momento eles fizeram diferenciação de gênero. Então, a matemática, para mim, era algo de mulher. Então, matemática é uma coisa tranquila, não era para ser um monstro, né? As minhas decisões aqui na minha casa, elas não estavam pautadas no gênero. Então, isso me fortaleceu, porque quando eu cheguei no mundo, né, eu já não conseguia ver essa diferença, eu conseguisse ficar firme, forte, sempre com o meu apoio familiar. Entretanto, quando eu entrei no IFPA, eu sofri muitas questões de gênero com o meu grupo de geoprocessamento, com os professores que já existiam. E aí foi uma questão não apenas de gênero, mas até de etarismo. Então eu sofri muito por eu ser nova. Então isso foi questionado, como é que eu tão nova consegui alcançar isso? Como é que eu tão nova tinha um currículo daquele jeito? Como é que eu tão nova sabia tudo aquilo que eu sabia? Né? Fui questionada, né? Fui menosprezada. Existiu outros problemas, outros questionamentos pessoais, né, com relação a fake news ali pessoais, enfim, então, infelizmente, essa questão de gênero aconteceu, e foi aí que eu criei o projeto. Foi nesse momento, nesse turbilhão, que quando eu percebi que eu estava passando isso como professora, eu enxerguei que as minhas alunas também estavam. Elas passaram ali um momento em que elas deixaram de ir numa aula de drone, porque o professor disse, não, mas menina não sabe pilotar, nem vai saber, então não adianta, fica na sala. Então a gente passou, infelizmente, por questões dessa, e aí eu achei que pelo grupo, com o grupo, a gente conseguiria fortalecer e minimizar essa problemática, que é o que aconteceu. A gente conseguiu ganhar forma, a gente ganhou voz e a gente ganhou uma certa rede de proteção, de segurança para dizer, calma, né? Nós somos metodologicamente um projeto institucionalizado, mas nós também somos um grupo de apoio que a gente quer melhoria nessa qualidade aí do dia a dia do trabalho. Então, eu senti isso, mas eu consegui, né, também com apoio, como eu falei para vocês, sempre muito envolvida com parcerias, com grandes projetos, para que a gente não desistisse no meio do caminho. Então, o apoio é fundamental. Sem apoio, sem parceria, a gente enfraquece, porque é duro, é difícil continuar, é doído. Mas a gente está seguindo firme e forte, muito feliz. Uma outra questão que já surgiu aqui até em alguns episódios, até dois para trás, né, com a professora lá do Rio Grande do Sul, é a questão da maternidade, né? E eu achei curioso que a primeira linha do seu currículo Lattes, né, para quem não é da academia, o currículo Lattes é aquele currículo que os pesquisadores, pesquisadoras, estudantes, etc., fazem para dizer o que fizeram na vida, né? Enquanto o pessoal profissional vai atualizar o LinkedIn, né? E o pessoal acadêmico, o currículo Lattes, às vezes a gente tem que ter os dois, né? E a primeira linha do seu currículo Lattes é Mãe da Maria e do Bem. Aí vem a pergunta, como a maternidade influencia a sua carreira profissional? A maternidade são os meus dois projetos, né? Meus grandes projetos, são projetos vitalícios aí, que eu tenho que cuidar, eu tenho que, né, passar por etapas, ciclos, relatórios mensais, inclusive, então é toda aquela burocracia ser mãe.
Então, essa primeira linha ela é importante para visibilizar exatamente essa informação, né? Para dizer que eu também sou mãe e que nas minhas horas, entre aspas, vagas, né, eu tenho um projeto em casa que eu tenho que cuidar, que eu tenho dever de casa para ajudar, para colaborar. Então, que essa sobrecarga que a gente vê na academia, ela não atinge a todos nós. E aí eu preciso explicitar isso, dizer, olha, não é que eu não queira no final de semana fazer um extra, uma aula extra, ou atender uma etapa do projeto. É porque no final de semana eu tenho meus 2 projetos que eu não posso abandonar, eu não posso passar para outra pessoa, outro coordenador, outra coordenadora, né? Então, isso para mim é muito importante e é uma forma também, talvez, de incentivar outras mulheres mães que estejam dentro desse processo acadêmico a se sentirem seguras em permanecer na academia. Por quê? Porque eu já passei também em projetos em que as minhas alunas se tornaram mães e evadiram, né, tiveram problemas, saíram da faculdade, saíram do projeto, e aos poucos eu também fui gerenciando isso, mostrando que eu era mãe, e a gente foi flexibilizando o nosso horário. Então, o projeto das meninas da GEL tem uma característica de flexibilizar todo o nosso cronograma e todo o nosso horário para atender as meninas mães. Então, a gente tem uma grande maioria de mulheres no nosso projeto que são mães, né? A gente tem também outra característica de mulheres que voltaram tardiamente para a faculdade. Então, não são aquelas jovenzinhas, a gente já tem pessoas de 30, 40 anos que estão fazendo um curso, né? Então, a gente faz essa flexibilidade. Eu tenho uma rede de apoio familiar muito grande, então, o meu parceiro, o pai dessas crianças, divide, né, todas as tarefas comigo. A gente tem um esquema muito adequado de trabalho. Quando eu preciso realmente, né, atender um sábado, um domingo, uma noite, ele vai ali se ajusta. Quando ele tem uma demanda no trabalho, eu vou lá me ajusto. Então, eu acho que essa visibilidade ela é importante, né? Eu não sou só uma professora unitária, eu sou um conjunto de elementos e eu entendo que os meus filhos eles fazem parte da profissional que eu sou. Então, se eu consigo ser uma boa profissional, é importante que as pessoas saibam que eu tenho 2 seres ali que possivelmente vão fazer mapas. Eu já estou botando eles para fazer mapas, né? Então, é isso. Então, a maternidade, para mim, me fortaleceu como pessoa, me deu segurança de seguir em frente e de lutar, né? Eu acho que a maternidade, ela vem para os pais, para as mães, para que a gente consiga lutar e consiga resistir esse turbilhão de acontecimentos que acontecem, né, na nossa vida. Então, é isso. Encorajem-se, né? Contem, não tenham vergonha de dizer que vocês têm filhos. Eu sei que no mercado de trabalho, às vezes, isso é ruim no sentido de que recrutadores acham isso ruim, mas não desistam, né? Informem, né? E resistam mesmo. Digam, olha, eu tenho filhos, mas isso não é problema, isso é solução. Enfim. Então, maternidade é meu maior projeto. Muito legal. Então, você pode dizer que as meninas da GEL pode ser um grupo de apoio para mulheres e mães de mães na engenharia ou na computação que estão ingressando nessa área. E seria a minha pergunta se você participa de alguma, você já esclareceu que essa é uma das funções das meninas da GEL. Então, minha próxima pergunta seria: alguma mulher te inspirou em sua carreira? Sim, assim, sem dúvida, a minha mãe é a minha maior inspiradora. A minha mãe sempre trabalhou, então a minha mãe se aposentou um mês atrás, então eu sempre vi ela trabalhar. Ela sempre esteve, né, nesse espaço como uma liderança ali no trabalho dela. Em casa, ela conseguia fazer a administração, né, das tarefas de casa quando trabalha. Então, ela me inspirou e eu entendi que eu precisava também ser uma grande profissional. Mas eu acho válido deixar aqui essa minha professora Nazaré Maciel, professora da UFRA, né, de sensoriamento remoto, é uma mulher excepcional, ela é uma inspiração, né, uma mulher com alta qualidade de conhecimento e humanidade, e que ela realmente tem, né, aquele tom de cuidado com os alunos, ela lembra do nome, ela, enfim, então ela realmente ensina todos os alunos que passam com ela, e aquilo foi para mim uma grande inspiração de profissional. Eu achei. E ela tinha filhos, né? Ela tem filhos, então ela também sabia lidar muito bem com a maternidade, ela sabia lidar muito bem com as coisas que aconteciam no dia a dia da universidade. E foi uma pessoa que
para mim, é uma referência mesmo aqui da Universidade Federal. Então, eu me inspirei nela e sei de outras mulheres que também se inspiraram nela. Então, ela é um ícone aqui para a gente. Então, professora Nazaré, mandar o áudio para a senhora ver aqui. Um beijo, a senhora é inspiradora. E o que você diria para meninas e mulheres que estejam pensando em seguir nessa carreira de engenharia? Eu acho que é difícil, mas continuem. E eu acho que, como uma dica do que eu passei, procurem as redes de colaboração e as redes de apoio, procurem os grupos, né? Eu acho que as redes sociais elas estão aí, né, promovendo essa grande divulgação de informação. Então, se você entrou ali na engenharia, você pensa em entrar, não fique com medo. Procure o grupo, procure as Emílias, procure as meninas da GEL, né? Procure a Sociedade Brasileira. Encontre esse espaço onde a gente está ali já disposto, né, a potencializar essa evolução de todas vocês, porque esse caminhar ele precisa ser juntos, né? Ninguém sozinho vai construir tudo. Então é sempre preciso ter parcerias. Então essa é a minha grande dica. Estejam envolvidas com projetos, com grupos, com pessoas que entendem, que querem, né, o nosso bem. Eu acho que isso daí é o primordial. E não desistam, é difícil, parem, se for preciso parar, parem, mas não desistam. Né? É possível voltar. Eu vou voltar daqui a 10 anos? É possível, voltem, continuem, né? Só não parem. Essa é a grande dica. Então, nós estamos chegando agora numa parte do podcast onde a gente pede para a nossa entrevistada indicar alguma coisa, um livro, filme, série, podcast. A gente deixa bem livre, quadrinho, que seja da sua área, que não seja da sua área, que seja só por lazer. Alguma coisa que você queira deixar para os nossos e nossas ouvintes. Legal. Tem algumas coisas assim bem legais para a gente ver, mas eu queria deixar a indicação de um filme. Imagino que uma grande quantidade possa já ter visto, mas quem ainda não viu e quem já viu vale a pena ver de novo, né? Quando a gente assiste 2 vezes, a gente vê outros detalhes que não tinham visto. Que é um filme, ele é relativamente recente, foi agora nos últimos 2 anos, que é baseado em fatos reais, né? Que é Estrelas Além do Tempo. Esse filme retrata a história de 3 grandes mulheres, né, que deram todo o suporte, o subsídio para que a NASA começasse, né, a era da computação. Foi exatamente isso. E principalmente, né, que botasse o homem na Lua. Então foram os cálculos, né, dessas mulheres que permitiram que o homem fosse e voltasse em vida com segurança. Então ele representa muito o dia a dia dessas mulheres, que eram mulheres mães, que eram mulheres negras, que eram mulheres que tinham as suas problemáticas, mas ele mostra uma coisa que é o que a gente faz aqui com os nossos grupos. Era uma rede de apoio, elas tinham um grupo de mulheres e que elas não desistiram, que elas estavam juntas. Então ele é um filme muito emotivo, muito, mas ele também mostra, né, o quanto de potencialidade que essas tecnologias surgiram naquele tempo e que hoje, né, deram suporte a tudo que a gente tem hoje. Então, eu acho fundamental a gente ter esse olhar artístico, mas dizer, caramba, isso foi verdade, né? Então, me chocou, teve ali uma coisa ali que me chocou naquela cena do banheiro, não vou dar muito spoiler, mas que a gente fala, caramba, o que a gente passa, né? Enfim, então eu indico aí, assistam, qualquer coisa, a gente faz uma resenha depois, acho que vale a pena essa indicação. Esse filme é realmente muito bom, vale, vale muito a pena. E agora estamos chegando ao fim desse episódio. Quero muito agradecer a sua presença aqui conosco no Emílias Podcast. E você quer agradecer alguém, mandar abraço para alguém? Sim, quero mandar um beijo para todas as meninas da GEL, todas que já passaram, as que estão conosco e as que virão futuramente. Um abraço a todas, né, todos os grupos do Meninas Digitais. Quero deixar aqui à disposição com o que vocês precisarem com relação às geotecnologias. Se tiverem dúvidas, se quiserem dicas, né, se quiserem, enfim, convidar a gente para projeto também. Então, eu deixo aí essa nossa disposição para atuar com vocês e dizer principalmente que o mundo, né, a nossa terra,
ela é o nosso principal objetivo de trabalho, de todas as áreas. Então, tudo se trabalha na Terra. Então, a geotecnologia, ela está em tudo. Então, eu sou muito aqui suspeita para dizer isso, né? Mas tudo que está no mundo pode ser mapeado. Então, é muito importante a gente entender um pouco dessa ciência, um pouco, né, sobre coordenadas, sobre a importância de se localizar, sobre os seus endereços, porque isso ajuda infinitamente várias soluções para o nosso dia a dia. Então, convido vocês a conhecer mais as geotecnologias e, mais uma vez, deixo aqui à disposição o nosso grupo, as meninas da Geo, né, nossa equipe, para apoiar quem precisar. Muito obrigado, Tatiana, obrigado, Sofia, obrigado a todos e todas que nos escutaram até agora. Lembrando que esse podcast, o Emílias Podcast Mulheres na Computação, também traz mulheres de outras áreas, mas geralmente são mulheres da computação, e a gente publica nossos episódios no YouTube, né, e também nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Então, obrigado a todos e a todas, e até o próximo episódio.